Olá, olá, sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas ao programa 849. Aqui eu ensino ferramentas para ganhar, para que você ganhe poder sendo você. Isto é, você vai ter ferramentas para descobrir realmente quem é você. E eu sou a Rosário Mozo e o tema de hoje é a nossa nona sorteada, que é a Lulu. Então, vamos lá para a nossa sorteada, tá? Então, eu vou ler o que a nossa sorteada quer hoje, porque ela é extensa e fez um texto grande, tá? Então, vamos lá. Qual é o propósito de vida dela e o que ela quer realmente estar com tudo isso? Então, eu quero liberar o passado como um todo, em todos os sentidos e fatos que ocorreram comigo, inclusive paz e liberar o apego à avareza da matéria. Quero aprender a me posicionar na vida, olhando para o meu norte, desapegar o ego e ir para o espiritual, com plenitude, leveza e glória. O objetivo que ela quer é realizar sonhos desde minha adolescência. Quero realizar um novo empreendimento e uma nova empresa em relação à minha empresa mesmo, em relacionamentos, e quero ter um relacionamento amoroso, olhando para frente, me sentir muito amada por mim mesma e atingir as metas financeiras que me propus. Ela está sentindo tudo isso no quadril. Então, vamos lá, porque hoje o tema da nossa convidada foi muito interessante. E depois eu vou contar por como é que eu acabei fazendo esse tema mesmo, porque quando eu escolho a pessoa, eu acabo entrando em contato com ela. E muitas vezes eu pergunto, se eu vejo que o objetivo não está bacana, ou que ele está mal definido, eu acabo entrando e falando com a pessoa e pedindo para. Mas ela acabou mandando uma outra parte que eu não consegui receber, e ficou essa, né? Então eu disse, bom, se não conseguiu receber, e eu mandei mais uma mensagem, ela não conseguiu também receber. Você percebe que o que as coisas estão dizendo? O que de uma maneira ou de outra, o inconsciente dela está pedindo de uma forma ou de outra, né? Justamente essa questão mesmo que é a liberação, que é, na verdade, o que acontece com a nossa convidada. E eu achei muito interessante, porque dentro de tudo, eu acho que esse processo que a nossa convidada está tendo hoje deve ser 90% das pessoas devem estar na mesma posição que a nossa convidada. Eu pergunto a você, essa convidada pode ter sucesso assim? Não. Eu já estive no lugar dela. E quando chegou todo esse trabalho com o nome e com todo esse processo, eu estava exatamente como ela. Eu fazia da minha vida uma sopa. O que é uma sopa? De repente você também está assim. E por isso que eu achei muito interessante que de repente as coisas se organizaram, né, para que você receba essa mandala que vai ser especial, né? Porque hoje nós vamos definir objetivos definidos, né? Então, o que acontecia? Eu estava assim também. Eu queria, o que a nossa convidada quer e o que a maioria das pessoas querem? Ser feliz. Esse é o objetivo da pessoa, né? Mas o ser feliz nós temos um menu na Terra, que é o trabalho, o relacionamento, né? A nossa saúde, as nossas propostas. Então, tudo isso, eu achava também, como ela, que tudo estava misturado. Então, o que eu fazia? Eu misturava meu lado esse sentimental, né, o meu relacionamento com a minha família e com o meu trabalho. Para mim, era o único objetivo de vida. Era tudo isso junto que nada dava certo. Porque tudo estava mal. Por quê? Porque eu misturava tudo. Eu fazia uma sopa. Então, mesmo que estivesse bem, eu não ia ter condições de perceber. Porque eu não tinha áreas definidas. As áreas estavam todas misturadas. Então, qual é o objetivo que nós vamos fazer hoje? Que mandala nós vamos fazer hoje para esta nossa convidada? Nós vamos fazer para que ela tenha claridade. É o pilar da claridade, para que ela clareie os seus objetivos e ela consiga definir exatamente o que ela quer em cada área da sua vida. Se você quer um objetivo de relacionamento, você põe um objetivo claro. É o meu relacionamento que eu quero. Eu sei que nós temos todas as áreas, mas você vai poder fazer mandalas para todas as tuas áreas da tua vida. Não estou dizendo que você vai ter que limitar, você não vai ter só que falar de relacionamentos, ou só do teu trabalho, ou só da tua família. Não, ou da tua saúde. Não, você vai poder fazer diferentes projetos
e diferentes mandalas para cada área da tua vida. Então, vamos tirar uma carta hoje para aqui, né? Que é as nossas virtudes. Vamos ver qual é a virtude que vem para trazer claridade para a nossa convidada, porque é isso que ela precisa. A partir do momento que ela começa a criar metas definidas com aquilo que ela quer, exatamente, se é relacionamento, é relacionamento. Você não pode querer que o teu companheiro faça também o trabalho com você, seja teu pai, ele misture tudo no meio do caminho, porque não vai dar. Você vai quebrar isso. E a mesma coisa com os homens. Às vezes o homem quer uma mulher, mas ele quer uma mulher, ele quer uma mãe, ele quer uma filha, ele quer tudo no mesmo objetivo. Né? Que alguém que organize, que ajude no trabalho. Você quer tantas coisas que, na verdade, você não quer nada. E nada funciona bem. O que aconteceu comigo? Eu acabei clareando minhas situações. E hoje eu sei o que é meu relacionamento, hoje eu sei o que é o meu trabalho, hoje eu sei o que é minha família. E não misturo as coisas. Cada um tem o seu processo. E eu ponho os objetivos dentro de cada coisa, que é diferente uma da outra. Então, vamos lá. E também, se você fizer uma coisa assim, você nunca vai saber se você está bem ou não. Porque uma área dessas que esteja mal, você já estraga tudo. Que era isso que acontecia comigo. Talvez as minhas áreas separadamente, elas não estavam mal. Ao contrário, elas estavam boas. Só que como eu olhava tudo junto, eu achava que tudo estava uma droga. E às vezes estava uma droga em algum ponto que eu poderia resolver aquele ponto naquele lugar. Era o trabalho? Então vamos resolver o trabalho. É o relacionamento? Então vamos resolver outro relacionamento. É a família que tá tumultuada? Então vamos resolver a família. Agora, quando a gente mistura tudo, você acha que tudo está ruim. Então, qualquer área dessas que esteja ruim, você acha que toda a tua vida está ruim. E aí, conclusão, você não consegue realizar nada. Então, vamos lá para a nossa convidada, qual é a carta que está saindo hoje. Vamos ver. Visão. Uau! É a visão mesmo. Você viu que eu pedi claridade, né? Eu pedi que viesse algo para poder ajudar realmente a ter claridade no que ela precisa. Então, é a visão, certo? É o amor eterno, uma só entrega, tá? É entrega incondicional ao Pai. Eu sou a verdade que sacia o buscador. Eu sou. Perdoe-me se os jovens encontram nos encantos da beleza. Bom, a chave é a justiça do universo. A lei é tudo é dual e sempre tem duas polaridades. O lema é, o objetivo é, por meu silêncio saberás quem eu sou. A causa é contemplação do um na totalidade. E a queda é a identificação com a imperfeição. Então, era isso justamente que eu estava comentando agora. Às vezes a gente acha que a nossa vida está tudo ruim, porque a gente está misturando tudo. A gente não pega coisas definidas. O que é? Não é tudo. É uma área determinada. Quando você resolve uma área e daí continua, você passa para a próxima área. E aí você vai arrumando as coisas por áreas. Não misture tudo, porque se você mistura tudo, isso dá, primeiro, uma ansiedade louca, tá? Porque você não tem condições de arrumar tudo. Dá um desespero, porque você acha que tudo está ruim, né? Quando, na verdade, você não está conseguindo enxergar as coisas que são em cada lugar. E o problema é que as pessoas que estão envolvidas nisso acabam se sentindo mal também, porque você está infeliz, né? Está infeliz no relacionamento, está infeliz no trabalho, está infeliz na tua vida com a família, né? Na verdade, você acha que você não tem conserto, que tudo que você faz não dá nada certo, quando na verdade você tem que ter metas e objetivos definidos e clarear isso dentro de você. Então, o que a nossa convidada hoje precisa é isso, é claridade, é visão, é ver além do que está acontecendo, é se enxergar de cima e ver a sua vida com claridade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e andam em conjunto. É isso que é o mais interessante. Não tem nada a ver com uma coisa, não tem nada a ver com a outra, mas tudo anda em conjunto. Então, vamos lá
começamos a riscar aqui, e eu vou separar, então, para a nossa convidada, já que ela está nesse processo todo, nós vamos pôr uma área que vai ser o relacionamento. Então, eu vou escrever aqui, tá? Então, aqui vamos pôr o relacionamento. Outra área aqui é o trabalho. Outra área aqui é a família. E outra área aqui é ela, o que eu sou, tá? Porque ela diz aqui que ela quer ser feliz, ela quer realizar um empreendimento, né, na empresa dela, tá? Ela quer o relacionamento amoroso, ela quer as metas financeiras, né? E quer o ser ela mesma e ser amada por ela. Então, realmente temos o quem eu sou, a família, o relacionamento e o trabalho. Então, a gente vai dividir em espaços. Quando a gente está com muita dúvida, o primeiro passo para que você comece a ter sucesso nos teus objetivos é, primeiro, identificar o que você quer e tem que escolher um tema. Esse tema deve ter definido, deve ser positivo, tá? Você não pode escolher um tema negativo para você, tá? Além de não ter de negativo, você tem que ter um objetivo mensurável, que você consiga medi-lo. Por isso que eu digo para vocês, não queiram resolver toda a vida de vocês. Vão passo a passo. Vão resolvendo, vejam qual é a área. Por exemplo, se vocês vocês estão muito em dúvida, comecem fazendo isso. Façam um quadrado, dividam em 4 partes, tá? E coloquem as partes que vocês querem. Se você tiver mais objetivos ou mais coisas, mas nós temos áreas definidas, tá? Todo ser humano tem o trabalho, tem o relacionamento, tem a família e tem quem você é, tá? Então, separando essas áreas, você já vai ter uma claridade. Primeiro você vai definir em que área está teu objetivo. Qual é a área que você quer resolver? E você vai me dizer, mas eu não sei qual área que eu quero resolver. Muito bem, vai indo, escolhe a que mais interessar para você nesse momento. A área que mais esteja atrapalhando você. Aquela área que está desestruturando, que você sabe, que está desestruturando a tua vida. Escolhe essa área. E eu digo mais a vocês, não importa qual é a área que você escolha. Qualquer das áreas que você escolha, ela vai resolver as outras áreas. Mas você tem que definir qual é a área. E você tem que saber uma meta clara, mensurável, que você possa realmente medir, senão você não vai poder medir isso. Então, vamos lá, começar a trabalhar e começar a arriscar, tá? Eu estou começando aqui pelo trabalho, então, e aí nós vamos vendo o que o processo aqui da mandala vai dar em relação a isso. Eu sinto que essa pessoa, ela não tem tantos problemas assim, tá? Acho que em termos energéticos, ela não tem tantos problemas assim. O problema dela é que ela mistura tudo. E que ela ainda está misturando tudo. Mas ela tem uma saída de como realmente estruturar cada área que é necessária, tá? Então, vamos indo fazendo os desenhos. Eu sei que cada área daqui vai ter que ser diferente, porque eu escolhi isso, né? Eu escolhi claridade para a nossa convidada e justamente o pilar que veio foi o pilar da visão, né? Então, realmente veio esse processo para que a nossa convidada tenha realmente esse processo de visão do que ela quer realmente. Então, esta mandala vai ser a mandala da claridade ou da visão, né? Do que o teu objetivo quer. Então, no relacionamento, nós não temos um relacionamento de nós sozinhos, né? Então, então, eu tenho 4 etapas aqui definidas. Eu vou colocar já, para que vocês consigam perceber, eu vou já separar essas 4 etapas. E você vai poder fazer isso também, né? Se você estiver em dúvida, porque às vezes a pessoa está em dúvida, muitas vezes não sabe nem o que ela quer, né? Mas quando você começa a analisar a tua vida de uma maneira clara, que você começa a colocar claridade nela, começa a colocar ordem, disciplina, ela começa a funcionar de uma outra forma. Muito bem. Então, eu defini as 4 áreas aqui bem definidas, tá? Agora eu vou entrar na área do relacionamento, que foi a primeira que eu coloquei aqui. Dentro do relacionamento, para você ter um relacionamento, você tem que ter alguém para se relacionar.
seja quem for, tá? Então, são duas pessoas. Muito bem, então eu vou escolher uma parte para uma pessoa e outra parte para outra. Então, eu vou escolher que essa parte é da minha convidada e a outra parte é do relacionamento dela, do namorado, do marido ou quem seja, tá? Muito bem, então vamos começar a traçar o relacionamento e o que está acontecendo. Vamos ver o que vem aqui, né? Por que está acontecendo isso, né? E o que pode ser trabalhado. E eu vou trabalhar esta mandala em 4 partes separadas. Vocês vão ver que depois ela vai acabar ficando uma obra única, porque esse é o objetivo. Só que ela vai ter características diferentes uma da outra, porque ela não é igual, tá? Então, vamos traçar aqui mais partes nesse relacionamento. E o que nós vamos traçar no relacionamento? Nós temos, por que eu estou dividindo mais? Tá? Porque talvez você, não sei se você está enxergando ou não, mas eu estou fazendo vários quadradinhos aqui e vou definir diferentes situações aqui. Por quê? Porque um relacionamento, como é feito um relacionamento? Nós temos duas pessoas, não temos? Duas pessoas que trazem as suas histórias, duas pessoas que têm a sua árvore genealógica de um lado, sua árvore genealógica do outro. Duas histórias completamente diferentes uma da outra. Então, são dois universos, mas para que eles tenham um entendimento, eles vão ter que fazer um universo. De dois vira um. Como vai virar um? Se são duas pessoas totalmente diferentes uma da outra, vai ter que ter objetivos em comum. Porque se não tiver um propósito maior em comum, a coisa não funciona. Então, precisa disso. Então, eu vou ir fazendo parte por partes, porque eu vou separar aqui para vocês, para que vocês vejam que foi feito vários objetivos aqui, não vários objetivos, mas vários desenhos, para que vocês consigam enxergar aqui. Você percebeu que a parte da estrutura, ela é muito importante. Quando a gente trabalha na estrutura, é que a gente vai liberando o passado. Então, aqui, nossa convidada vai ter que liberar coisas do seu relacionamento, que estão envolvidas com o seu relacionamento. Porque também quando a gente libera algo, a gente vai liberar coisas que tenham a ver com aquele objetivo exatamente do que você pediu. Você não pode ter um objetivo onde você tem um montão de coisas juntas, né? Porque você precisa ter objetivos claros. Então, por exemplo, num relacionamento, você tem que confiar no outro, né? É o primeiro ponto. Outro ponto é não guardar mágoas, né? Não saber aquela resposta. Às vezes o seu parceiro diz alguma resposta ou diz alguma coisa que você não gostou. Perdoa, releve, não guarde mágoas, porque se você ficar guardando mágoas, o que vai acontecer? Isto vai minando a situação. Vai minando, vai minando, vai minando, vai minando. Eu era assim. Eu não tinha condições de falar. Mas eu ia guardando as mágoas, porque a minha comunicação era aberta, mas eu não conseguia dizer o que eu queria num relacionamento. Então, o que acontecia? Eu ia guardando mágoa. E fazia de conta que nada estava acontecendo. Só que eu ia guardando aquilo dentro de mim. Ia guardando aquilo dentro de mim. E aí acontecia mais alguma coisa, eu ia guardando aquilo dentro de mim. O que acontecia em determinados momentos? Pum! Explodia. Porque, lógico, por algum lugar tinha que sair. Ou sai numa doença, porque ele se extravasa numa doença, ou você começa a ficar histérico e gritando por tudo quanto é lado. Eu gritava por tudo quanto é lado, porque eu tinha que soltar aquilo de alguma maneira. E aí eu trazia todas as mágoas antigas no meio do jogo. Conclusão, era um desastre tudo isso. Então, quando você vai trabalhando passo a passo, a coisa começa a ser diferente. Porque você vai resolvendo essa mágoa aqui, vamos liberá-la.
Vamos liberar isso, vamos perdoar. Por isso que a questão do perdão é fundamental, né? É você não se identificar com isso. Muito bem. Então, aqui nós temos áreas definidas com o nosso relacionamento e nós vamos trabalhar e colocar luz em cada um. Na verdade, a estrutura específica aqui do relacionamento não tem grandes problemas, não, tá? Não aconteceu nada muito grave, mas aconteceu quando eu estava fazendo o quadrado em si. Tanto é que eu pintei, eu não estava ainda ao vivo, mas eu risquei e na hora de riscar ele não riscou. É como que o quadrado ele ainda não estava definido, é como se não estivesse pronto o processo para acontecer. Agora parece que já estava definido, né? E aqui não estou vendo grandes problemas em todo esse sentido. Muito bem. Depois eu sugiro para minha convidada aqui que ela pegue essas células e faça separadamente um objetivo para cada área da sua vida. Certo? Um objetivo para seu relacionamento, aí ela vai fazer dentro dela, né? Dentro das suas células, ela vai fazer isso para que fique organizado isso. Já vou colocar o eixo principal para que ele vá se organizando. Você também não precisa ficar fazendo como eu estou fazendo aqui, passando a tinta em seguida. Eu estou passando a tinta em seguida para que vocês consigam enxergar mais ou menos, tá? Senão, às vezes, não se enxerga exatamente o que é. Então, nós temos aqui a área do relacionamento, né? Eu sei que toda essa parte aqui vai ser dele, toda essa parte aqui vai ser dela, mas vai ter áreas em comuns que vão os dois juntos estarem tendo uma afinidade em tudo. Muito bem, nós passamos então para a área do trabalho, tá? Então, na área do trabalho, a gente também pode dividir em várias partes. Você pode dividir na parte onde você está trabalhando, né, no teu processo, o que você vai querer nesse teu trabalho. Então, você vai poder definir as áreas do teu trabalho, né? Então, é a área do que você faz, a relação que você tem no teu trabalho, se você gosta ou não desse trabalho, né? Se você está trabalhando na coisa que você realmente tem o teu propósito e que você gosta do que você está fazendo, né? E se você não gosta, você talvez tenha que modificar o trabalho de alguma maneira para que ele se acerte com você, tá? Então, o trabalho, eu vou trabalhar com menos coisas e vou colocar algo. Porque no trabalho é como que tem algo aqui que ela vai ter que expandir, talvez. Vai ter que fazer com que aquilo voe. É um processo diferente. E o trabalho eu não vou colocar mais nada, a não ser estas áreas que vocês vão ver depois, que elas vão acabar girando e voando. Tá? Talvez até... acho que é isso. Muito bem, na família, vamos lá, trabalhar a família. O que a gente tem que trabalhar na família? A família é a mesma coisa, né? Nós temos na família coisas definidas. Temos o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, né? E como é que ela tem que estar organizada, né? E estamos nós, porque na família a gente também entra nós no meio do caminho. Tem a relação com a família, mas tem o nosso pai, então pode ser um dos quadrados, pode ser o pai, outro pode ser a mãe, outro pode ser os irmãos e outro é você. Tá? Então, você vai separar também por áreas definidas, mas aqui eu vou trabalhar cada área, uma área, tá? Eu vou trabalhar em duas partes, para que você tenha o feminino e o masculino, feminino e masculino, feminino e masculino. É para que exista o equilíbrio yin-yang. Quando existe equilíbrio nas pessoas e em você mesmo, tudo se equilibra. Então, eu vou dizer que aqui nós temos o pai, aqui nós temos a mãe, aqui nós temos os irmãos, e aqui posso ser aqui irmãos, e aqui é você, tá? Então, você vai definir isso e vai trabalhar na hora da cor cada pessoa aqui. Muito bem, passamos então para quem eu sou, tá? Então, quem eu sou, o que eu quero, né? O que faz bem para minha harmonia, para minha equilíbrio,
né? Para eu estar em ordem físico, mental, espiritual. Então, quem é você? Você é uma parte física, você é uma parte emocional, você é uma parte mental e você é uma parte espiritual. E cada área também deve ser definida exatamente. Nós também fazemos com que misturamos tudo. Nós misturamos a área do mental com o emocional, então, o emocional começa a estar mal, o que ele começa a fazer com a mente? Começa a mandar um monte de coisas negativas para a mente. Ah, que eu não consigo, que não posso, que não, isso não é para mim, né? Tudo acontece com você, você é a última bolacha do pacote, você não gosta de nada de você, por quê? Porque você está lidando com o emocional. Quando a mente entra em ação, o que acontece? A mente tem a capacidade de dizer, vamos mudar nossos pensamentos. Então, vamos trabalhar com a mente aqui. Isto é a mente. Tá? Aqui nós temos o emocional. Aqui nós temos o espiritual. E aqui nós temos o físico. Tá? Então, o que acontece? Quando a mente e as emoções ficam brigando uma entre a outra, quem sofre é o corpo. E o corpo fica doente. Então, observar aonde está me doendo no corpo. Por isso que eu peço, quando vocês fazem a ficha da mandala, eu peço que parte do corpo você está sentindo isso. Porque é na parte do corpo que é importante, aonde você está sentindo todo esse processo. No caso dela, é o quadril. O que é o quadril? É o medo, né? É também a mobilidade. Quando o quadril trava, você não consegue andar. Então, é como que está num conflito parada. E quando se está num conflito, acaba tudo não funcionando muito bem, tá? Então, clarear, você sabe que a tua mente sempre quer evoluir. A tua mente pode evoluir, mas ela não sempre evolui. Se você fica com pensamentos negativos, você não evolui. Agora, a tua emoção, sim, a tua emoção, ela pode evoluir, mas ela também pode involuir. Porque ela sempre vai ser a vítima, ela sempre é coitadinha de mim, sempre na tristeza, sempre no sofrimento. A mente tem, as emoções têm isso. Então, com a mente, você pode trabalhar as suas emoções e começar a mudar. É a mente que diz, vamos parar com isso. Vamos começar a colocar pensamentos positivos. Vamos começar a trazer perguntas que tenham saídas. Como tudo pode melhorar aqui? Né? Quais são as possibilidades que eu tenho hoje para poder melhorar essa situação? Então, você vai começar a perguntar e a perguntar a você quais são as possibilidades que você tem para melhorar. E aí a coisa começa a melhorar, começa a trazer novos horizontes, começa a se abrir um novo horizonte. Muito bem, então aqui na mente e nas emoções nós vamos trabalhar um pouco mais e vou trabalhar então para que se junte tudo e seja também uma unidade, nós vamos trabalhar com o compasso na parte de quem eu sou. Tá meio complicado, mas assim o compasso é uma coisa difícil mesmo. Vamos lá, vamos trabalhar com o compasso, fazer esse círculo para que ele feche quem eu sou. Então, percebeu como as coisas podem ser organizadas? Depois nós vamos olhar, você vai anotar, que eu separei aqui, alguns passos que você pode definir para você criar o teu objetivo. Mas primeiro você tem que definir uma área na tua vida. Você não pode fazer os objetivos todos juntos, eles não são todos juntos. Nós temos áreas diferentes na nossa vida. E quando a gente tem áreas diferentes na nossa vida, a gente tem que trabalhar. A mente dela não está muito alinhada, não está ajudando nesse processo todo. Tá. Tá querendo falhar. Ah, não, isso aqui, coitadinha de mim, eu não consigo, né? Eu não posso fazer isso. E, na verdade, não é bem assim a coisa. Muito bem, nós temos já a nossa célula pronta e agora vamos, então, partir para o nosso... para pintar, tá? Muito bem. Por onde você vai pintar, não importa. O que você definiu aqui foi as estruturas. Percebe como é importante a estrutura? A estrutura, eu sempre digo que a base, quando a gente faz a estrutura com a geometria, e por isso que eu gosto tanto da geometria, ela, na verdade, ela te
traz uma disciplina, um equilíbrio, uma claridade. Percebeu como está claro agora que cada área é diferente e que nós temos que trabalhar cada área e trazer os objetivos dessa área. Então, você vai ter que criar um propósito para você ter um relacionamento. Por que você quer um relacionamento? E o que você quer no teu relacionamento? Mas o teu relacionamento não é o teu trabalho. O teu trabalho é o teu trabalho. E você vai ter que definir metas claras para ele. A tua família é a tua família. E você vai ter que definir metas claras com a tua família. Qual é a tua posição, aonde que você está. A família tem hierarquias. Se você é filha, seja filha. Se você é pai, seja pai. Se você é mãe, seja mãe. Cada parte é. E às vezes a gente é filha por um lado e mãe por outro. E tá tudo certo. A vida é assim. Mas quando você tem que ser mãe com tua filha, seja mãe, não seja filha. E quando você tem que lidar com teus pais, seja filha, não pai, nem mãe. Então, percebeu como as coisas são definidas? Se a gente coloca as estruturas, tudo é organizado no planeta. Nós vivemos num mundo organizado. O sol não sai a qualquer dia, nem a qualquer horário. O sol sai na hora que ele tem que sair. Né? Imagina se o sol e a lua dissessem, sabe o quê? Agora vamos fazer noite qualquer dia e não estou com vontade de me levantar, sabe o quê? Não vamos aparecer hoje. Vamos deixar a humanidade toda no escuro. O que vai acontecer? Se entra em desespero, vai ter um montão de gente morrendo. Por quê? Porque se fez uma desestrutura. Então, as coisas são organizadas e elas devem ser manter assim. Muito bem, eu vou começar pintando minha convidada da parte dela, porque primeiro você tem que saber quem você é. Como você vai entrar em um relacionamento se você não define metas em você primeiro? Então, vamos colocar luz primeiro nela. Né? Vamos colocar luz no processo dela, porque a partir do momento que se coloca luz na pessoa, ela começa a ter consciência e conseguir ver o que ela vai fazer no seu trabalho, né? O que ela vai fazer no seu relacionamento. Porque não sei se você percebeu, mas a minha célula aqui ficou assim, a família e eu. Mas eu vim da família. Eu sou fruto dessa família. Mas eu vou começar comigo, vou começar com o que eu sou, né? Com eu sou, porque se você definir quem é você, você já vai ter definido algumas coisas aqui da família. Então, nós vamos trabalhar essas duas áreas ao mesmo tempo, porque nós fazemos parte dessa família e nós viemos dessa família. Então, vamos lá. Muito bem. E aí você vai começando a trabalhar espaços definidos para cada coisa. Cada coisa vai ter o seu lugar, cada coisa vai ter a sua proposta. Né? E quando a gente acaba fazendo isso, acaba trazendo luz. Porque quando você está trabalhando com as cores, você não está trabalhando com a cor como cor, você está trabalhando na cor como luz. Você está colocando luz no teu caminho. E quando você começa a colocar luz, você começa a trazer o que você é. Então, percebe que eu estou pintando mais o círculo mesmo, que é realmente o que ela é. Né? Ela é uma parte mental, ela é uma parte emocional. Mas também ela é um todo nesse processo. E é também o propósito que tem. Qual é o propósito que você quer? O que você quer da tua vida? Porque você tem que ter um propósito maior. Né? Um propósito maior, além de um relacionamento. Um propósito maior, além de um trabalho. Porque se você coloca o teu propósito de vida no trabalho e coloca o teu propósito de vida também no relacionamento, as coisas como que começam a andar, mas cada coisa é separada. Você não pode exigir de um relacionamento que ele te traga tudo, porque ele não vai trazer tudo. Ele vai trazer o que o relacionamento é. O teu trabalho, ele não vai trazer tudo. Ele vai trazer determinadas coisas que vão orientar você. E vamos colocar um norte aqui para a nossa convidada, para que ela vá para um norte determinado. Apesar que o norte teria que ser ela, mas eu acho que é ela. Você vê que ela não está nem com o norte certo. Né? Vamos lá.
Vamos colocar o norte nela, tá? Nós vamos aqui e a partir desse lugar é que a gente vai. A gente tem que ter um propósito maior como proposta de vida, né? Então, percebeu que você vai começando a trabalhar com isso, vai começando a ter claridade. Para você fazer um objetivo, eu separei aqui 4 passos importantes e que você deve tê-los em mente. Pelo menos esses 4 passos. Se você não tiver esses 4 passos em mente, o objetivo não sai. Então, anota aí quais são os 4 passos importantíssimos para você criar qualquer objetivo na tua vida. E o primeiro passo é definir metas claras. Então, se você tem metas, tem que ter metas claras. Você pode ter quantas metas você quiser. Não é limitado a quantidade de metas que você pode ter, mas tenha metas claras e definidas e que sejam possíveis de serem atingidas, porque senão você cria situações tão absurdas que você não consegue atingir. Uma vez, isso foi em Cusco, eu conheci uma pessoa, né, uma senhora. Na verdade, ela já tinha 45 anos quando eu conhecia. Não, tinha 40 anos quando eu conhecia. E aí eu perguntei para ela o que ela queria, né? E qual era o objetivo dela. E ela me disse que ela queria ter uma família de 5 filhos. Eu disse, uau, essa pessoa não está sabendo nem o que ela não está se dando conta da idade que ela está tendo. Porque para você ter uma família com filhos teus, com 40 anos, ela não tinha um namorado, e ela ia começar a querer ter uma família com 5 filhos. Esse é um projeto para começar com 20 anos, mas não para começar com 40. Então, eu percebi que ela não estava conseguindo, ela estava tão fora da realidade, que ela não estava se dando conta. Ela era como se vivesse em outra estratosfera. Né? E aí ela disse, não, mas tem gente que tem filhos com 50 anos. Mas é uma exceção à regra. Sim, em Cusco realmente tinha uma pessoa que teve com 50 anos um filho. Nunca tinha tido filhos. Uma mulher que teve com 50 anos. É uma raridade. Mas isto não acontece com a maioria das mulheres. A maioria das mulheres já com 40 anos, a partir dos 40 anos, ela já não consegue muito mais ter filhos. E muito menos 5 filhos, porque ainda um filho vai dar. Então eu disse, aí eu perguntei para ela, você quer adotar 5 filhos e ter uma família com 5 filhos? Não, Rosário, eu quero ter eu os filhos. Uau! Aí você percebe que a pessoa não está fora da realidade. Então, qual era o problema dela? Ela estava criando uma fantasia dentro dela, um objetivo de vida que nunca ia ser conseguido. E eu digo mais, ela hoje deve estar com 60 e tantos anos, ela ainda não teve filhos. Então, percebeu como a coisa, ela estava querendo um objetivo que não desse certo. E ela estava validando dentro dela de que os objetivos não dão certo. E não dão certo por quê? Porque você não escolhe os objetivos certos, você tem que ter metas que possam ser conseguidas. Porque se você escolhe metas que são impossíveis para você, você não vai poder realizar as metas. E você vai se frustrar, porque você vai dizer, eu escolhi uma meta e ela não deu certo. Lógico que não deu certo. Não deu certo porque você não escolheu metas que fossem possíveis. E que você consiga mensurar elas, que consiga medir se você conseguiu atingir 50% da meta, 100% da meta, né? Porque você tem que conseguir mensurar isso. O quanto você está conseguindo dessa meta. Porque isso é importante. É importante para todo o processo. Então, segunda parte é que ele seja mensurável e que você possa medir o teu objetivo. Que você consiga ter objetivos que possam ser medidos, que possam ser trazidos à tona. Muito bem. E isso também para você não se frustrar, porque não esqueça que você está começando a fazer os objetivos com estas mandalas. Se você colocar muitos objetivos que não dão, você colocar tudo, você vai dizer, minha vida continua igual
porque você não, de qualquer maneira, não está vendo onde que está o problema. E não vai conseguir resolver nada especificamente. Muito bem, vamos colocar... Eu quero colocar um dourado aqui para ela, para ver se leva a alguma situação diferente. Vou colocar dourado e prateado aqui, para trazer uma energia de ouro e de prata. Não são todos os lápis de cor que tem dourado e prateado. Quando ele tem, é bacana. Porque você pode trazer o dourado e o prateado, né? Que é a cor do ouro e do prata, para que ele comece a funcionar também no meio do caminho. Muito bem. O terceiro ponto é: define objetivos sempre positivos. Os objetivos não podem ser negativos. Porque se você está definindo, não esqueça que nós estamos trabalhando com a lei da intenção. Se a gente coloca a intenção negativa, você não pode ter objetivos negativos. O objetivo, ele tem um propósito de ser algo positivo, que ele entra na tua vida. Esse processo, ele deve ser respeitado. Porque através disso é que a gente vai conseguir ter objetivos claros, definidos, que você realmente consiga realizar, e aí você vai se sentir feliz com isso, porque você vai estar em direção ao norte. Para que são os nossos objetivos? São para aqueles momentos que a gente não está bem. Quando você está tudo bem, as coisas andam. O problema é que quando não está bem, você tem que ir olhar qual era o meu objetivo aqui. Ah, meu objetivo era este. Ótimo. Então, é isso que eu tenho que ir em frente. E aí você, de repente, vê que não é tão ruim aquilo que você tinha escolhido nesse momento, né? Que acaba sendo uma coisa positiva. Vamos lá, fechar todas as áreas para não deixar... Pode modificar, mas o eu sou, ele não modifica, tá? Então, quando você pintar o eu sou, que é você, você tem que pintar todas as áreas. Porque não existem áreas em branco para você modificá-las. Quem é você? É você. É tua matrix original. É o que você é. Seja do jeito que é, mas você é isso. Você pode aceitar você ou não aceitar você. Mas é melhor que você aceite quem você é. Porque aí, a partir do momento que você aceitou quem você é, você vai começar a trabalhar com todas as outras áreas. Muito bem, então agora nós vamos começar a trabalhar com a família. Tá? E vamos trabalhar com o pai aqui, para trazer um equilíbrio nele, né? Para colocar, talvez você vai dizer, você está trabalhando com azul, porque o pai, porque o feminino é azul. Não, porque veio a cor azul. Talvez poderia ser uma outra cor, mas veio a cor azul. Talvez o azul, eu estava falando esses dias sobre as cores, tem um vídeo que fala sobre as cores, uma live que eu fiz que fala sobre as cores justamente. Vamos colocar também um verde para o pai, mas acho que não, acho que ele precisa de uma coisa mais escura, mais forte, e mais energia, né? Para poder se movimentar e, de repente, ela trazer essa energia do pai, né? Talvez o que eu estou colocando aqui é para que ela receba a parte de equilíbrio, de paz, né? Tem uma parte de paz aqui, mas também tem uma parte de força, de energia que pode receber do pai. Então, esse pai e essa mãe é teu pai e tua mãe. E você pode pintar do jeito que você quiser. E aí você pode receber, de repente, o que eu estou precisando do meu pai? Por isso que é bom saber escrever lá quais são as qualidades e defeitos do teu pai, né? Mas se você puder trazer, de repente, o equilíbrio que tem o teu pai, né? Ou as coisas que você acha que podem ser importantes do teu pai, receba tudo isso, né? Receba as coisas boas que teu pai tem.
receba isso, porque isso é importante, tá? Agora nós vamos trabalhar com a mãe. E a mãe nós vamos colocar no violeta. E vamos trabalhar com o rosa. Vamos trabalhar com amorosidade, para que ela receba isso da mãe, tá? E você vai dizer, mas a minha mãe não é amorosa, nem consegue transmutar tudo isso, não é isso que eu penso da minha mãe. Olha, todo mundo tem um potencial de amor. A pessoa pode desenvolver esse potencial ou não, mas todo mundo tem. Então, se você não está conseguindo ver o amor que tua mãe pode ter por você, o amor que tua mãe possa entregar a você, porque ela foi ruim com você, porque ela teve isso, porque ela teve aquilo, se é isso que está acontecendo com você, realmente você tem que trabalhar com a transmutação e tem que trabalhar realmente com o amor e tentar perdoar todo esse processo, que se tua mãe não entregou para você o amor, faça com que transmute isso em você. Né? Se você se sentiu abandonado de repente, porque às vezes a mãe pode dar tudo e a filha pensa que não recebeu tudo isso, né? Então, receba realmente tudo isso. Muito bem, vamos lá então, trabalhar agora, temos os irmãos, vamos trabalhar os irmãos em verde. E temos você, né? Aqui nós estamos trabalhando os irmãos com verde. Verde é cura, né? Às vezes curar a questão com os irmãos, estruturar isso, harmonizar a estrutura com os irmãos, aceitá-los exatamente do jeito que são, saibam que eles não são iguais a você, porque nós temos a mãe e o pai, e dentro do a mãe e o pai existe toda uma árvore genealógica da mãe, toda uma árvore genealógica do pai, e às vezes a gente acaba trazendo outros processos, né? E você pega uma coisa, teus irmãos pegam outra. Então, respeita isso, né? Que teus irmãos não são iguais a você. E também não tem que ser. E isso também é muito positivo. Então, de repente, aceitar esses irmãos e olhar para eles do jeito amoroso pode ser muito interessante. E vamos colocar aqui para a nossa convidada, então, vamos colocar colocar um rosa, para que ela comece a trabalhar com amor, porque essa é a parte dela. Quando você quiser trabalhar com amorosidade, escolha os rosas. Os rosas sempre trabalham com essa parte. Tem rosas mais violetados, tem rosas mais fortes, né? E vamos pôr um amarelo nela, para que ela comece a vibrar de uma maneira diferente, né? Começar a trazer luz, luz também para essa família, né? Iluminar essa família, aceitar e respeitar a família. Tem coisas na nossa vida que a gente pode modificar, outras não. A família é uma delas. A família a gente não pode modificá-la. A única coisa que a gente pode fazer é aceitá-la e respeitá-la, mais nada. Então, se a gente tem que aceitar e respeitar, pois aceita e respeita e não reclama com isso. Muito bem, agora nós vamos trabalhar, então, a questão do trabalho. E o trabalho nós vamos colocar um pouco de energia e nós vamos fazer aqui 2 áreas definidas nele, tá? Para que ela consiga definir, porque esse trabalho dela, eu sinto que tem 2 áreas muito definidas dentro do próprio trabalho. E uma das áreas definidas são, uma é o meu propósito no meu trabalho. Eu estou executando tudo que eu sou, tá? O meu trabalho está me trazendo, ele é o meu propósito de vida. É isso que eu quero realmente, tá? Então, se fazer essas perguntas é bem interessante, porque você vai começar a perceber se o teu trabalho completa você. O que acontece quando o teu trabalho não completa você? Quando você está fazendo um trabalho que você passa 8 horas trabalhando por dia, às vezes até mais, né? E esse trabalho não completa você. É uma ruína. Porque aí você está mal no trabalho, você está mal no relacionamento, está mal aqui com a família e está mal com você. Por quê? Porque você não está fazendo aquilo que você quer. Então, trabalhar dentro do propósito de vida, dentro daquilo que você quer fazer, é fundamental. Por isso que, se você está trabalhando num trabalho que não está trazendo isso, tenta ajustar esse trabalho.
De repente, você é autônomo e você consegue ajustar. Ou, de repente, você trabalha numa empresa que você não consegue ajustar nada. Então, se você não consegue ajustar nada nessa empresa, saia da empresa e vá para outra empresa que tenha o propósito de vida do que você realmente quer para todo esse processo. Muito bem, vamos definir esse processo aqui com duas cores. Eu vou usar apenas no trabalho, porque eu estou dizendo aqui que eu quero definir duas áreas definidas, muito definidas. Uma é o meu propósito, descobrir o propósito dentro do trabalho, e a outra é, ele está gerando o dinheiro que eu necessito? O que eu preciso modificar dentro do meu trabalho para que ele gere o dinheiro necessário para ele? Então, ali existem duas áreas bem definidas, né? Não é algo separado. Você precisa realmente ter duas áreas definidas e definir essas duas áreas. E se uma dessas áreas, essas são as áreas que são básicas para o trabalho. Se você não conseguir definir essas duas áreas, alguma coisa vai estar errada. Porque ele pode trazer dinheiro, mas não traz o propósito que você quer de vida. E vamos pôr luz em todo esse processo para que ele realmente comece a girar e comece a trazer realmente aquilo que você necessita. Né? Então, às vezes pode estar trazendo muito dinheiro, mas não está trazendo propósito de vida. Você se sente mal, você está doente, né? Então, ele está trazendo muito dinheiro, sim, mas e os efeitos colaterais que esse trabalho está trazendo em você compensa tudo isso? Talvez não, né? Então, tem que perceber isso, por isso que tem que se prestar atenção nessa situação. Outra parte é, você pode estar fazendo o teu propósito de vida, ou você acha que você está fazendo o teu propósito de vida e talvez não esteja, né? E aí vive faltando dinheiro. Então, se vive faltando dinheiro, é porque talvez o teu propósito precisa ser ajustado. Às vezes você está sendo muito intolerante, né? Ou muito pouco flexível para fazer as mudanças que realmente necessitam ser feitas. Muito bem, o trabalho está definido, vai ter que definir essas duas áreas, mas aqui já estão as áreas definidas, porque ela começa a meditar em função disso. E agora, então, nós vamos trabalhar com o relacionamento, que é um pouco mais complexo, porque a gente tem áreas determinadas aqui de quem é um e quem é outro, mas eu vou começar com ela liberando aqui, né? Primeiro vamos liberar o passado, o que ela é, né? O que ela tem, às vezes tem outros relacionamentos no meio do caminho que precisam ser liberados, né? Então vamos trabalhando eles com amorosidade, da mesma maneira, né? Liberando, porque como é que você vai poder entrar num novo relacionamento se você não liberou o antigo? Então, libera o antigo, para que a coisa comece a funcionar. Então, vamos ir trabalhando nele também, porque se a nossa convidada ainda não liberou o antigo, é porque nosso convidado também não o liberou. O relacionamento dele também deve estar em alguma coisa, com certeza, né? Não existe, saibam que um é espelho do outro. Um é espelho do outro, tá? Se acontece uma coisa com um, acontece uma coisa com o outro. Então, não pense que, não, é essa pessoa que é impossível, que eu não consigo ter nenhum relacionamento, que eu não consigo, é a pessoa que tem a culpa. Não é. Você também tem a culpa. E você está fazendo a mesma coisa. Tudo que você critica na outra pessoa é você. Se você quiser saber como agradar a outra pessoa, comece a agradar a você. E aí você vai começar a agradar a outra pessoa. Se você fizer as coisas somente para agradar a outra pessoa, você sempre vai se frustrar. Porque as opiniões da outra pessoa vão ser diferentes. E a mesma maneira, a mesma coisa nós temos que respeitar aqui. Se é um relacionamento que está começando, você não pode colocar milhões de pesos em cima. Tem que ir devagar.
vá passo a passo, vá liberando as coisas passo a passo. Por isso que existe o namoro, por isso que existe todo o tempo de namoro. Para que é o namoro? Para ir se acostumando, né? Para ir tendo se conhecendo, sabendo quais são as áreas que podem trazer, que podem ser transmutadas, quais são as áreas que precisam de trabalho, né? Qual área do relacionamento precisa de mais atenção. E aí a coisa começa a funcionar de uma outra forma. Vamos pôr aqui uns amarelos aqui, que são os verdes meio amarelados, para trazer um processo de cura, mas também trazer um processo de luz, tá? E aí nós vamos pôr isso nos dois. Por que eu pintei duas áreas diferentes? Porque eles vêm de pais e mães diferentes, vêm de processos diferentes, tá? E aí começa a fazer a conexão entre os dois. E você pode ir fazendo isso. Por isso que é legal se você tiver o teu objetivo pronto. Por quê? Porque você vai trabalhar as questões do teu objetivo. Então, tudo aquilo que você quer liberar, você vai trabalhar e vai liberar, tá? Tudo aquilo que você quer ir trabalhando na questão, você vai trabalhando com isso, tá? Existe aqui uma área que precisamos colocá-la, que é da nossa convidada aqui. Percebe que eu estou pintando agora aqui o quê? Então, você não esteja vendo. Mas eu já comecei a pintar o meio, porque nós temos ela, ele e os dois. E você pode fazer isso. Se você tiver uma questão de relacionamentos, você pode começar a pintar dessa maneira, para você começar a trazer essa claridade. Vamos lá, vamos ver que cores que nós vamos usar aqui. Vamos trazer um pouco de transmutação, um pouco de azul. Vamos vendo. Neste relacionamento, eu vou deixar realmente algumas partes em branco. Por quê? Porque no relacionamento, você pode ir me transformando e transmutando. Quem eu sou, você não transmuta. Você não transmuta porque é quem é você. Agora, não é a tua personalidade, é quem é você. Qual é a tua origem, tá? O eu sou eu, a minha origem. Agora, o relacionamento você pode mudar. Você pode transformar. Você pode transmutar isso, né? E ir além de todo esse processo. Vamos vendo aqui, vamos pôr uns laranjas aqui mais escuros. Muito bem, e vou trabalhar com o prata. Cadê o prata que estava por aqui? Que eu usei tantas cores hoje que não perdi o prata. Então, como perdi o prata, vou usar amarelo. Vamos usar o amarelo e o rosa para fechar essa situação. Vamos ver o rosa aqui. Muito bem. Então, no relacionamento, nós temos o quê? Nós temos confiar um no outro, tá? Então, anota aí que são pontos importantes. Talvez não são todos os pontos importantes, mas se existem pontos que são base, tá? Então, como você vai ter um relacionamento com uma pessoa se você não confia na pessoa? Não tem como, tá? Então, ali nós vamos ter que trabalhar com isso. Então, anota que se o teu relacionamento você não está confiando na outra pessoa, alguma coisa está acontecendo. E talvez você também não esteja confiando em você. Segundo ponto para ver no relacionamento é você não guardar mágoas.
tá? Saber que aquela resposta que seu parceiro te deu é você e você não gostou. Se você guardar mágoas com isso, você vai estar fazendo muito ruim tudo isso, porque você vai acabar não conseguindo realmente ir em frente com isso. Com mágoas, a gente não consegue ir em frente. As mágoas paralisam, tá? Quando existem mágoas, a mágoa, você diz, não, mas não tem importância, eu guardo a mágoa e tá tudo certo. Não, você não guarda a mágoa. Você acha que você guarda a mágoa, mas você acaba fazendo e falando coisas que não são boas para poder definir isso. Então, precisa organizar a questão da mágoa para que a coisa não fique ruim, tá? Então, isso é um dos pontos principais. A segunda parte é a terceira parte, que são 4 pontos, né? Expresse seus sentimentos, consiga mostrar para o outro os seus sentimentos. E aí, quando você consegue essa comunicação, a coisa fica totalmente diferente. E o que está me faltando aqui neste meu coisa é energia. Então, vamos ver se eu consigo achar. Eu estou tão perdida aqui nas minhas cores que já não sei mais aqui. Mas aqui temos um uva, que é um rosa com violeta. Para, através do amor, a gente começar a transmutar o que precisa ser transmutado. E a quarta parte, o quarto ponto, é sair da rotina. Então, se você faz coisas rotineiras o tempo todo, você acaba entrando num tédio ou em alguma coisa que não é bacana, tá? Então, esses são os pontos que você pode olhar, mas também olhar se você está respeitando tudo isso, né? O que a outra pessoa está trazendo. Lembre que a outra pessoa é apenas um espelho teu. Só isso. E tudo que você fizer para ele ou para ela é apenas um espelho do que você é. Muito bem, eu vou deixar umas 2 ou 3 áreas aqui em aberto para que a coisa comece a funcionar. Nossa, eu trabalhei com tantas cores hoje, mas a minha mandala já está pronta. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que eu vi aqui. Ela está muito linda, né? E vamos colocar ela no norte, ó. O norte dela é esse. Então, agora, percebe que eu trabalhei cada área e fui trabalhando comigo, e trabalhando com o processo, e trabalhando com aquilo que se queria. Quando a obra está pronta, ela é uma única obra. Ela não é uma obra separada. Ela é uma única obra no total. Tá bom? Então, espero que a minha cliente aqui, o desafio daqui, né? O trabalho que a gente trabalhou foi realmente com a visão, né? E o lema da visão, eu sou a verdade que sacia o buscador. Eu sou. Tenho uma visão mais ampla do que ela quer e espero que ela comece a fazer todos os objetivos dela com claridade. E não se esqueçam que nós vamos ter na semana que vem a autoterapia, uma semana da autoterapia, onde eu vou ensinar realmente como você cria seus objetivos, vai levar um guia, né, de como você cria seus objetivos e libera o passado e cria novos objetivos. Tá bom? Beijinho para vocês então e nos vemos amanhã às 8h49. Depois eu vou deixar no story uma pergunta, mas já está a pergunta lá, que você pode. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar tranquilo, né? Deixa, pergunta aquilo que você não entendeu, pergunta. É legal que você pergunte, porque isso vai abrindo não somente para as pessoas, você está contribuindo também com as outras pessoas, né? Às vezes eu respondo perguntas que podem ser importantes para outras pessoas também e para você poder esclarecer e não ficar com a dúvida daquilo que